Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou Fernanda Serveto, sua professora de História. O tema da nossa aula de hoje é o Brasil Colônia, conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? Na intenção de referenciar o tema do Brasil Colônia, pensando na BNCC, temos aqui a habilidade que visa analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas, etc., o que também chamamos de fontes. De diferentes fontes e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos. Você, estudante, o seu protagonismo, o seu aprendizado, a sua construção de consciência, a sua construção de noção de cidadania, de democracia, e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia, o seu senso de se preocupar e até mesmo perceber a dor do outro, né? E aí a gente não está falando do colega, da amiga, do vizinho, mas a gente está falando de seres sociais, assim como nós. Certa vez, não faz muito tempo, nós nos encontramos aqui e falamos sobre a questão dos escravos carregarem dejetos das casas. Tá lembrado dessa aula? Pois é, e eu estou falando disso aqui, ó, de empatia. E eu comentei com você e tal, quanto era sofrido tudo isso, como muitos dos trabalhos que eles prestavam, enfim. Além do fato desse trabalho de carregar dejetos em baldes, fazer o papel da coleta de esgoto, né? Era indignificante, era humilhante. E há pouco tempo eu encontrei um professor que contou para mim uma situação em que ele acabou se acidentando ali, uma coisa simples, corriqueira, uma situação doméstica, em que ele acabou tendo que juntar todo o lixo, porque o recipiente que ele tinha preparado rompeu. E ele disse que lembrava dessa aula. Isso é empatia. Ele não sentiu a mesma dor, a mesma humilhação com o escravo, mas ele por alguns minutos ficou pensando. Eles passavam por isso a vida inteira. Eu estou só incomodado por alguns minutos com isso aqui agora. É nesse sentido. É nós nos percebermos como seres sociais. E o nosso documento curricular para o ensino médio no estado de Goiás prevê que nós vamos contextualizar as desigualdades sociais no Brasil, reconhecendo a existência de diferentes visões de mundo procedentes de grupos socioculturais distintos no país para refletir criticamente sobre os problemas sociais existentes na sociedade brasileira e suas possíveis causas. Tenso, né? Nosso objeto de conhecimento, o nosso tema, Brasil Colônia. E como que nós vamos desenvolver isso aqui? Assim como nós vínhamos, então, tratando desse assunto, como falávamos, por exemplo, da origem dos povos do Brasil na aula anterior. Nós vamos analisar diferentes processos de produção e circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, tá? Vamos também identificar manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural. Você tendo a oportunidade de assistir a aula de Educação Física do professor Marcelo a respeito de artes marciais, você vai ver que ele aborda aspectos, então, tanto das artes marciais em meio aos indígenas, em meio, então, aos grupos afrodescendentes e que trouxeram isso para cá. Perceba o quanto tudo isso vai estruturando a nossa matriz cultural e o quanto ela é diversa, tá? E artístico também, em diferentes sociedades. Vamos também caracterizar as relações de trabalho no Brasil. Obrigatoriamente, nós vamos tratar de escravidão. De novo, é um pilar da gente pensar, então, a estrutura da sociedade do Brasil colônia, tá? Avançando aqui com você,
Qual foi a abordagem do Enem 2021 sobre esse tema, sobre o Brasil colônia, sobre a pluralidade cultural oriunda de tudo isso? Veja aqui comigo. O Torem dependia da organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade, que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para a sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar mocororó, bebida fermentada do caju, uma bebida alcoólica, portanto. Isso aqui tem muitos indícios de se tratar de uma festa indígena, mocororó, o torem, caju. O ritual mencionado no texto atribui a manifestação cultural de grupos indígenas no Nordeste brasileiro a função de estimular a coesão social. Olha lá no slide anterior. Eles então reúnem pessoas de vínculos de parentesco e afinidade. Muita atenção na medida em que você for resolver sua prova. Ela está chegando, tá? E quando a gente se depara com o Enem, é interessantíssimo que a gente observe que a alternativa complete o raciocínio do enunciado, tá? E antes de tudo isso, né? Período pré-colonial, os indígenas no Brasil, a cultura indígena no Brasil, Brasil invadido pelos portugueses a partir de 1500 e muitos desses elementos culturais vão sofrer o processo de aculturação, que não significa a destruição dessas culturas, mas a assimilação delas na medida em que foi empreendido os sistemas escravistas, os sistemas extrativistas, tá? Aqui a gente tem uma imagem alusiva à chegada dos portugueses aqui, a partir então do século XVI. Essa imagem é alusiva à primeira missa celebrada no Brasil, mas não é a primeira tela pintada a respeito, não. É uma releitura, tá? Uma releitura no estilo do cubismo, feita então pelo Cândido Portinari. E nesse sentido, nós então contemplamos o projeto colonizador, que a priori dividia a costa do Brasil em 15 capitanias hereditárias para 12 donatários. E essa costa do Brasil, determinada então por meio do Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, que mais tarde vão ratificar outros tratados de terras no sentido de manter as suas relações diplomáticas até o ponto de casarem filhos, tá? Só que o sistema de capitanias hereditárias não foi bem sucedido. Somente Pernambuco, somente a região também de São Paulo, que correspondia então a São Vicente, prosperaram, sobretudo do ponto de vista administrativo, tá? E Pernambuco tem um destaque maior por se tratar do grande sucesso da economia açucareira. E para uma melhor administração mais efetiva, a coroa portuguesa decidiu mandar para cá sucessivos governos gerais, elevando, portanto, Salvador à primeira capital do Brasil. Mais tarde, nós vamos observar, sobretudo a partir de 1580, que essas relações diplomáticas, políticas entre Espanha e Portugal vão se submeter à União Ibérica, período então em que o rei da Espanha também governava Portugal e territórios controlados por portugueses. Mas os portugueses já estavam fixados aqui e a agroprodução não era o maior interesse da Espanha. E nesse sentido, nós vamos perceber que a costa do Brasil ficou disponível, ficou desprotegida, ficou vulnerável à chegada de outras grandes potências europeias que se destacavam na economia açucareira. Aqui eu trouxe para você uma discussão importante que o Sérgio Buarque de Holanda faz, quando ele levanta
sobre o fato dos portugueses serem os mais bem preparados para efetuar a conquista dos trópicos em benefício da civilização. É uma perspectiva, mas ela entra em debate quando a gente pensa na chegada dos holandeses à região de Pernambuco e outras regiões do Nordeste açucareiro. E leva-se sempre a indagação, até que ponto o destino do Brasil colonizado não teria sido diferente caso os holandeses tivessem tido mais espaço aqui, né? No entanto, a União Ibérica finalizou. Ela chegou num período em que os próprios portugueses retomaram o trono de Portugal e colocando ali a gestão na mão da família nobre, os Bragança, expulsando, portanto, os holandeses daqui. E isso interferiu diretamente na exportação dessa commodity agrícola no Brasil. Houve uma queda, não houve um fim, mas houve uma queda, abrindo espaço para a gente pensar a questão da mineração. E quando eu paro para pensar contigo a questão da mineração, é fundamental considerarmos o papel dos bandeirantes que partiam de São Paulo a São Vicente, até então, que era uma região empobrecida. Ela não era enriquecida como o Nordeste açucareiro. E na tentativa, então, de suprir esse déficit, os bandeirantes, então, desbravaram o sertão do Brasil. Mas quando eu falo a palavra desbravar, não leve isso para uma perspectiva idealizada, mas pense também em muita violência contra os indígenas e, por outro lado, a abertura de muitos veios mineradores, até o ponto também da gente pensar na fundação de cidades no interior, no sertão do Brasil. E tudo isso vai chamar São Paulo. Mais tarde, com o nome de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, tá? Muito importante pensar a atuação dos bandeirantes nesse processo da mineração. E é claro que os Bragança vão despertar grande atenção sobre o sertão do Brasil, tendo em vista que o eixo econômico tendia a se deslocar para essas regiões. E é nesse sentido que vai ser estabelecida toda uma administração colonial pela coroa portuguesa, estabelecendo seus representantes, estabelecendo superintendentes nas grandes regiões mineradoras. E a escravidão como o sustentáculo dessas sociedades, sobretudo a escravidão negreira, embora a indígena não tenha sido extinta até então. Tá? Mas mais ênfase à escravidão negreira, porque ela era rentável, ela era altamente lucrativa. E uma nova abordagem do Enem sobre o tema do Brasil colônia, vemos aqui. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha, a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços, que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, fundamentais no processo também de colonização do Brasil, conforme nós havíamos comentado sobre as origens dos povos do Brasil em aulas anteriores. Máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos. Curioso? Até mesmo os padres jesuítas adquiriam escravos. Seu discurso legitimava a escravidão, principalmente negreira, tá? Justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos, se referindo, portanto, às elites que vão se formar aqui no Brasil, descendentes de portugueses. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa, ao buscar justificar a adoção do cativeiro, da escravidão na colônia, para que se mantivessem, então, as atividades de jesuítas, no sentido de consolidar a dominação portuguesa sobre o Brasil. Em breve voltaremos a nos encontrar, hein? Bons estudos, até logo, fiquem ligados aí. Logo mais teremos mais aulas aqui na TVC. Beijão, galera. Tchau, tchau.